Bom, hoje, para a glória de Deus, nós teremos outra oportunidade de aprender a palavra do Senhor. E vamos estudar hoje Salmos de número 8. Nós aprendemos número 7, semana passada. Hoje vamos aprender número 8. Salmos de número 8. Aliás, vocês pesquisaram, viram lá que o personagem Cush. Ele é importante, né? É importante. Neto de Noé, né? Que a gente estava é. vendo junto. Quem? Não, ele estava Não. falando do Cush. Esse aí já é outro Cush. Então, é outro Cush. Esse é o Esse Cush Cush eu tava que falando, esse Cush aqui é por causa dos nomes, que a gente pensa, tá os Cush. Esse aqui tá em Daí vem a importância da em Gênesis pesquisa. 10, né? Daí vem a importância da pesquisa. Tem alguns nomes na Bíblia que se repetem. Ismael, por exemplo, tem outros Ismael. Você é Ismael, né? Além do filho de Abraão. Você pensa que é o mesmo. No caso de Cush, esse Cush aí, ele é servo de confiança de Saul, certo? Mas tem o outro Cush, e aí sim, ele tem parentesco com Noé, é o filho do Cã, certo? Neto de Cã. E tem um outro local, aí já é uma cidade por nome Cush, que chama que quem nasceu lá são chamados Cushitas, né? A esposa de Moisés, por exemplo, ela era Cushita. Ou como era do Egito, né? Porque esse nome é uma região. Mas do tem a Egito. parte que é a parte Daí veio o africana, né? motivo pelo qual Miriam e Arão tiveram preconceitos com o casamento de Moisés com essa mulher. Por isso, Deus, então, dado a murmuração de Miriam, Deus colocou nele, ou nela, no caso, praga da lepra, né? Da lepra, né? Então, quando se ouve falar de Cush, não é de se confundir. O risco é grande. Por isso da importância da pesquisa. Quando faz pesquisa, você vai descobrir que, além desse Cush, que faz parte do exército de Saul, tem Cush, que é neto de Cã, portanto, Filho de bisneto Cã, de Noé, É isso, essa parte que e Cush, que é a cidade Cidade. lá no Egito. Então são 3 Cushs. Este, do qual nós aprendemos na aula anterior, está mencionado o nome dele no livro do primeiro Crônicas. Ok? Então é só para situar. Por isso a importância de vocês pesquisarem. Porque se a gente ficar só na leitura, passarão em branco as nuvens e aí em alguma ocasião vocês vão confundir, como o Ariel mesmo confundiu quando eu falei de Cush, viu que ele logo mencionou Cush, né, de Nimrod e tal. E na verdade esse Cush nada tem a ver com aquilo lá. Ok? Bom, número 8 de Salmos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, quem é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés.
todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, e as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Bom, diante de várias orações que nós já estudamos, salmista angustiado, salmista perplexo, salmista temeroso. Aqui vemos um salmista radiante, admirado pelas obras de Deus. Claro, quando falamos em obras de Deus, não necessariamente neste quesito quer dizer as obras que vemos Deus operar por aí, nas igrejas, nas casas, nos hospitais, penitenciários. Não. Isso aqui são as coisas que Deus criara. Ok? E vamos aprender um pouco sobre o domínio que Deus deu ao homem sobre toda a sua obra. Ou seja, quando fala domínio, fala liberdade de usufruir. Liberdade de usufruir, não liberdade de destruir. Liberdade de usufruir. Então todas as matas, todos os mares, rios, montanhas, valados, inclusive os céus, os cientistas exploram, pesquisam, são liberdades que Deus deu a eles para fazer, para descobrir as obras que Deus fez. Alguns ainda são céticos, apesar dos pesares, como, por exemplo, muitos cientistas. A maioria dos cientistas são ateus. São pessoas que Deus deu a sapiência de descobrir coisas fenomenais, que só Deus é capaz de fazer. Quando o homem descobre como o ser humano é formado no ventre, como as células juntam, para depois formar um embrião, e do embrião formar uma criança e acompanhar todo o movimento, todo o crescimento, todo o desenvolvimento físico, psicológico, fisiológico e comportamental daquele ser. E a pessoa com tudo isso ainda dizer que Deus não existe, não dá para entender ou definir que tipo de pessoa é essa, senão o que o próprio salmista definiu: nécio, louco. O salmista diz o nécio em seu coração, não a Deus. O salmista está definindo o ateu como um nécio, como um louco, para dizer que não é Deus. É um absurdo, é uma tamanha estupidez dizer que não é Deus diante de tudo. Aí vai o geógrafo e mergulha na Terra através da tecnologia e descobre as placas, descobre os núcleos, a profundeza da Terra, a quilometragem da espessura de cada placa, que são exorbitantes, o peso da Terra, que é 6 centilhões de toneladas. Eles, para chegarem a essa definição de peso, para a pessoa que chegou a esse, a esse limite, ela deveria glorificar a Deus. Como pode uma massa, uma terra, um globo ter todo esse peso e estar suspenso no ar? Quem é capaz de fazer isso? Né? E aí vai um puxão de orelha meio que discreto para os que não foram, né, no nosso estudo lá, que nós íamos aprender sobre o céu estelar. Lembra que nós fizemos a agenda e não fomos? Nós íamos aprender sobre todos esses astros que existem e que são de enormidades indescritíveis e incomparavelmente maior do que o Sol, e saber que tudo isso está suspenso, faz parte das potências do céu, e a Bíblia diz que a potência do céu será abalada
antes daquele grande dia. Tudo que existe hoje, que Deus permite o homem pesquisar, o homem explorar, está pronto. E aí Pedro diz que os céus que hoje vemos estão reservados para a destruição. Em Gênesis vemos Deus criando. E Pedro ensina e escreve que tudo que Deus criou tem um objetivo, ser destruído depois. Aí nós vemos as cataratas, vemos vamos dizer aí, aquelas águas onde, né, as pessoas vão visitar, Angra dos Reis, é isso? Os montes. Os montes, tem muitas outras coisas aí que a gente for enumerar aqui, a gente vai ver o quão grande é o poder de Deus. E aí, salmista define tudo isso aqui, ele resume, e tem mais. Nós vamos aprender mais para frente algo semelhante. A imensidão do universo. Algo. Milhões de anos-luz. Olha isso, olha o tamanho. É E não tudo que ele termina, fez. e não termina. E é tudo que ele fez. Mas há quem diga que foi o Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang, explosão, grande explosão. Big Bang, grande barulho, grande explosão. Verdade. Houve grande explosão? Houve. Até aí eu concordo. Porque quando Deus disse, haja, a voz dele é como um trovão. Então não houve uma explosão de fato. Só que eles não assumem que essa explosão tenha sido a voz de Deus. Eles tinham a bomba, sabe-se lá quem criou, né, a pólvora dessa bomba. Então quem criou então os elementos para essa bomba explodir? Se foi uma bomba. De alguma forma eles não assumem. Por isso que nós devemos aprender o seguinte. Deus... Chegou? Chegou. Vai lá, segura. Deus, vamos lá, Deus não existe. Quando alguém diz que Deus não existe, dentro do conceito gramatical, tá certo. Ok? Porque o que é existência? Existência é tudo que vem para fora, tudo que surge. Tá certo? Então, levando por esse lado, a expressão que usamos como Deus não existe é, como eu disse, é apenas uma semântica, é uma expressão linguística. Porque existir é aquilo que surgiu, e Deus não surgiu, Deus é. A partir de Deus as coisas surgiram, porque Ele fez surgir. Tá certo? Então, se dissermos, não com força de expressão, mas afirmarmos teologicamente, conscientemente, que Deus de fato existe, aí sim nós precisamos responder a seguinte pergunta: quem o fez? Tá certo? Aí pegou outro então casa. Então, quando alguém questionar, ou quando alguém afirmar para você que Deus não existe, não crer na existência de Deus, você pode pegar este ponto, tá certo? Gramatical. Você pode pegar esse ponto gramatical para, de certa forma, concordar com a pessoa. Até a pessoa fala, até que fim você concordou? Sim, eu concordo, por quê? Dentro do conceito, dentro da semântica, você está trazendo da existência de Deus, eu concordo. Porque Deus não surgiu. Deus fez surgir. Quando ele disse, haja, a partir dali as coisas começaram a surgir. Mas ele já era. Então, Deus é a eternidade em dois aspectos. No passado e no futuro. Ele não teve início e também não terá fim. E é tão prova disso, o que estamos dizendo, é que desde Adão, todos os homens nasceram, cresceram e morreram. E só ele que não morreu. Então Deus vem acompanhando as gerações, os séculos, e só ele continua, percebe? Teve um homem que foi muito além, mas não permaneceu. Morreu. Matusalém.
969 anos. Mas morreu. Nossa, né? Quase 1000 anos, mas não chegou a 1000 anos. Deus continua vivo. Alguém chegou a mais de 1000 anos? Não. Esse O mais velho de todo o tempo então foi Matusalém. Matusalém. Esse. Com a permissão de Deus, né? Evidentemente, para que ele viesse a frutificar, ter filhos, né? Para povoar a terra e tal. Esse era o plano de Deus. Ok? Mas ele continuou vivo. Aí veio outros homens, e chegou a nós. Nossos pais morreram, alguns, né? Alguns que, graças a Deus, têm a mãe viva aí. Mas a maioria, os pais, os avós, os avós, tataravós, morreram. Isso prova que um dia, mais cedo, mais tarde, querendo ou não, como os outros dizem, querendo ou não, a gente vai também morrer. Porque só ele é imortal. Porque ele não surgiu. Todos que surgiram morreram. Então vamos entender que na condição de eterno, só ele é. Porque ele não surgiu, portanto ele não será destruído. Ok? Os espíritos foram criados. Anjos foram criados. Pássaros foram criados. As árvores frutíferas e não frutíferas foram criados. Animais domésticos, animais selvagens também foram criados. Se é fato que houve dinossauro, pelo menos é o que diz a ciência, também morreu. Então nada é eterno, só Deus. Porque ele não existe, ele é. Então, quando um ateu pensar que está falando toda a verdade, que Deus não existe, dado a descredibilidade que ele quer dar à existência ou ao fato de que Deus é, a gente pode concordar na semântica que você está trazendo aí, na colocação gramatical, na expressão verbal, concordo com você. Porque Deus não surgiu, Deus é. Aí, não, mas não, é nesse aspecto. Nos demais aspectos discordo prontamente. Simples assim. Porque todos que surgiram morreram e ele continua vivo. E aí ele veio como homem, para mostrar que como homem ele também morreria. E morreu. Mas como Deus ele ressuscitou e continua vivo. Inclusive, lançaram até um filme sobre um ateu que queria comprovar que Deus não existia e tal, né? Aí estudando. A ciência vai tentar, até quando não sei. Mas a ciência vai querer tentar. Evidentemente que não tem tanto argumento quanto já tiveram. Darwin, por exemplo, ele quis provar a evolução para contrariar o criacionismo. O evolucionismo e o criacionismo. Na verdade, esse projeto a gente aprende na escola, que esse projeto era um projeto do avô dele. O avô arquivou isso no laboratório, ele pegou e assumiu, patenteou para si, levou para a galera e tem gente que até hoje acredita. Mas antes dele morrer, ele disse, realmente, o homem não veio do macaco. Mas aí já estava feito, né? É tanto que, segundo a história, a casa dele ele doou para uma livraria evangélica. Distribuidora evangélica. Então ele reconheceu que não, que o macaco não veio do homem, nem o homem do macaco. Deus fez o homem e pronto, acabou. Mas aí os livros ganharam espaços, os oportunistas deram voz à ideia dele, espalharam, e as escolas até hoje têm esse debate interminável aí de que o homem veio do macaco. Bom, e aqui estamos diante dessa lição, número 8. Vamos aprender algumas coisas baseadas nessa lição, que é a oração de Davi. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra.
puseste a tua glória sobre os céus. Lembram que quando falo céus é porque existem três céus. Os judeus têm a ideia de que são 7 céus. Ok? Mas aí, vou deixar isso para eles. A prova de que tem um céu das nuvens, céu estelar e o céu dos céus. Ok? Pode ser que um dia eu traga essa ideia dos judeus para vocês conhecerem. Não aconselho que confiem, mas para vocês conhecerem. Tá certo? Bom, diante do texto, nós temos aqui o verso 1, a parte C, ou a parte C, vamos ver aqui. 1, 2. É a parte C do verso 2. A primeira parte, da boca das crianças e dos que mamam. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força. Essa aqui é a parte A. Por causa dos teus adversários. B. Parte C. Para fazeres calar o inimigo e o vingativo. Qual é o objetivo de calar o inimigo e o vingativo? É Deus trazer da boca das crianças e dos que mamam força. Que tipo de força? Segundo a lição, nós aprendemos o seguinte: se a parte B fosse tirada, a parte 1 e a parte 2 dos Salmos fosse tirada, restaria um poema equilibrado com um tema coerente. As aclamações do magnífico nome, que ocorre no início e no fim. Magnífico nome do Senhor. Evidentemente que se algumas Bíblias aí, certamente não vai ter esse nome Senhor. Todas as Bíblias estão Senhor? Todas as versões? Lê aí, por favor. No primeiro é? Salmo 8. Senhor. O Senhor. Todos? Senhor, Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso. A King também? Sim. Senhor. A King James também? Vamos ver aqui. Porque era para ser diferente? Geralmente é diferente. Vamos ver. Essa aqui é a linguagem de hoje. Todas estão senhores aí, né? Vamos ver. Na linguagem de hoje também. Ó Senhor, nosso Senhor, a majestade e a glória do teu nome enchem completamente a terra e todo o universo. Tu usaste criancinhas e nenéns para demonstrar aos teus inimigos como é grande o teu poder. Sabe o que significa isso aqui? O que vocês entendem por isso? O que imaginam? Quando o salmista diz que Deus usou criancinhas e nenéns para demonstrar. Tempo? Tempo? Gabi? O quê? O quê? A Bíblia. Vamos esperar um pouco. Eu tô lendo aqui. Verso 2. Da boca da criança dos que mandam, Não? fizeste força. Viu? Também não? Liano? Né? Também não? Mauro? Tem alguma eu ideia? Não sei o que. Por quê? Não? Não? Quer dizer que eles são inocentes? Eles são puros?
necessariamente. Ariel, Posso conjecturar? Pode. conjecturar? É porque o verso 2, ele diz que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força. Se ele está dizendo isso é porque o leite materno causa isso na criança. Criança e pequeno. Criança ou pequenino. E no restante do verso vai dizer, por causa dos teus adversários, para fazer desemudecer o inimigo e vingador. Essa palavra aqui, emudecer, quer dizer calar. O Deus que dá força ao pequenino, faz desse pequenino também um vencedor sobre eles. Alessandra? Sei não. Não? Alguém mais? Não? Eu já entendi aqui, assim, né? Toque da boca das crianças, né? Da boca da criança, e dos que mamam tu suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e vingativo. Então, eu acho que aqui ele usava, né, criança para provar, né, que ele é Deus, né? Ele está sobre todas as coisas, né? Porque supostamente uma criança, Uma criança pequena, um inocente, neném, né? não falaria. Isso significa que ele Exatamente. já prova mais o poder da força dele É. e quão milagroso é mesmo Um uma grande- criança que não tá formada ainda, O que eu vejo é assim, ter o conhecimento de que, Deus, do esplendor do seu nome, do esplendor da sua força, amém. da sua magnitude. Eu acho que é isso que quer dizer. Alguém mais? Mais alguém? Bom, basicamente, claro que tem incoerência, tá certo? É o ponto de vista aí. Mas observa que ele coloca aqui duas, poderia talvez usar faixa etárias aqui, porque uma coisa é criança, outra coisa é o neném. Diferença de idade, né? E muito provavelmente esta criança seja o bebê. O neném já é mais criativo. Vamos entender que começa o surgimento, né? Então isso tem certo sentido e vai um pouco mais além. O que o salmista está trazendo é exatamente a evolução, biologicamente falando, do ser humano. Ok? A evolução do ser humano, o crescimento que nós falamos. Físico, fisiológico e psicológico. Ok? Porque na medida em que essa criança ela recebe a luz, daí vem o termo, né? A mãe deu a luz com a criança. A mãe está dando o quê? Um espaço para essa criança evoluir. Porque a evolução necessária para que ela ganhasse a luz, ela recebe dentro da barriga. Então ela é extremamente dependente da mãe. Tá certo? O básico para que ela comece a evoluir, a mãe passou para ela. Isso falamos de... Aí vem a questão. Falamos de comportamento da mãe, convivência da mãe, tudo que a mãe usava, seja massa, seja líquido, e todo o ambiente que a mãe frequentava. A criança, direta e indiretamente, ela recebe reflexo de tudo aquilo. Se a mãe vive numa família hostil, um clima de guerra, a criança recebe tudo aquilo. E ela cresce com um comportamento fruto da vida que a mãe viveu. E se por alguma razão a mãe não aceitar aquela gravidez,
associando a criança ao pai, a criança recebe aquela rejeição e cresce com aquela rejeição. Dado a ligação, a intimidade que há entre a mãe e a criança. Todo ser humano, com exceção Eva e Adão, todo ser humano tem uma cicatriz. O umbigo é uma cicatriz que todo ser humano já sai da barriga da mãe com uma ferida. Engraçado, né? É o primeiro ferimento É mesmo. no corpo de um ser humano. O Primeiro trauma, né, dizem. Então ali tem toda a ligação, tanto do alimento quanto do comportamento da mãe. Tá certo? Então quando o salmista coloca que Deus usou a criança como modelo, como paradigma, para calar a boca dos críticos, para calar a boca do ateu, para calar a boca do inimigo, porque quem discorda da existência do que Deus fez é inimigo de Deus, está se opondo ao que ele é capaz de fazer. Então, para Deus calar esses tais, salmista, olha a visão desse homem. Ele consegue enxergar que Deus usou a criação, a criança, pós-gravidez, 9 meses de gestação, 9 meses de vivência entre mãe e a criança, e às vezes o pai, tá certo? Porque o pai, no contato com a criança na barriga, aquela relação já começa marcada. E ela continua pós a gestação. Se o pai Ixi. ofender, se o pai brincar, a criança recebe todo aquele tratamento. E se o pai abandonar, a criança recebe todo aquele tratamento. E ao nascer, o comportamento da criança, por isso que às vezes os psicólogos, os psicanalistas querem saber o início da vida da pessoa para tentar entender o que nozinho tem esse cordão de complexo, de inferioridade, de traumas, porque se começou ali na rejeição, precisa saber como tratar. Mas sem entrar nesse mérito, para entendermos o que Deus foi capaz de usar para calar os seus críticos, e salmista detecta, salmista percebe isso. Talvez antes dessa expressão, ó Senhor, Senhor nosso, como admirável. Quando o salmista expressou isso aqui, certamente ele estava refletindo o que nós estamos trazendo aqui. A evolução de uma criança. Sabe-se lá se foi um dos seus filhos ou algumas crianças do seu tempo, ele observa aquela criança e observando a criança ele louva a Deus. Quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Tu usaste uma criança. Tu usaste um bebê. Por causa dos teus inimigos, para fazer calar o inimigo e o vingativo. Então o salmista está dizendo que Deus usou o quê? A criação humana. Ele poderia usar todos os outros animais ou espécies. Ele poderia usar o mar, poderia usar os céus. Deus tem muitas coisas para ele usar como modelo, como prova da sua existência. Mas Davi percebe que ele usou a existência e a evolução de uma criança. Para quê? Para exatamente isso aqui. E por quê, né? Vamos a por quê. Se é por causa, é para. Aqui em casa é o porquê. Porque ou por causa dos teus adversários. Deus precisou usar as crianças para calar os adversários.
calar os críticos. Mas quando ele fala, quando ele fala sobre a criança, é sobre essa explicação aí que você está dando, é? Tipo, tudo isso aí que você falou sobre a criança, para a gente poder saber que qual a criança Então, que ele não, está se referindo. para nós entendermos o que levou Davi a essa admiração com o nome de Deus, o que levou foi exatamente a evolução da criança. Por que ele não usa o adulto? Porque o adulto já chegou ao nível, o limite da evolução. O que ele pode agora é evoluir psicologicamente, intelectualmente, mas não tem mais o que evoluir. Chegou sua fase adulta, né? Chegou a fase limite. E a fase adulta é a fase limite. Já Mas a aprendeu tudo. criança não. A criança ela tem todo um percurso, toda uma história para ser criada, todo um desafio para ser enfrentado. E ela vai se alimentar, ela vai conviver, ela vai sofrer, ela vai fazer sofrer, ela vai conviver com tudo que tem à sua disposição. Até chegar a um nível de ela saber escolher o bem e o mal, e ela vai fazer a sua escolha. Mas o que Deus está dizendo, o que o salmista está dizendo, e aí a gente vai entender o porquê dessa colocação de salmista e compreender a sua admiração pelo seguinte fato. Assim como Deus criou os anjos de uma só vez, ele poderia criar o ser humano também de uma só vez. Se ele quisesse. E não haveria sexo. Não haveria criação. Porque os anjos, eles foram feitos assim, e a Bíblia diz que eles são assexuados, e no fim de tudo, os salvos que foram levados para os céus, a Bíblia diz, e o próprio Cristo é quem disse, que eles serão semelhantes aos anjos, assexuados. Não vai existir sexo masculino e feminino, porque não vai haver necessidade de Assexuado. procriar. Isso já se reflete até em filmes, né, hoje em dia. Se for ver. Desculpa? Isso se reflete até, essa referência se reflete até em filmes, alguns filmes que a gente vê hoje em dia. Tipo, Eles usam uma figura de um modelo, ou um modelo que é uma pessoa andrógena, que diz, que você olha, você não sabe se é homem, se é mulher, porque é uma figura apática, que tem traços neutros, que você poderia dizer que, sim, é uma mulher não muito atraente, um homem também não muito atraente, você olha... mas isso é um filme. Lá em cima todos serão lindamente atraentes. Sério? Minha filha. É, porque Lá em cima não haverá velhice. Lá em cima não haverá criança. Lá em cima não haverá feio, não haverá ridículos. Todos serão lindos e maravilhosos. Atraentes, sim, senhores. Porém, a diferença é que não terá pecado. E já diz tudo. Então os filmes, eles tentam trazer, porque eles não imaginam. Sabe o que eles imaginam? Porque os diretores desse filme certamente não têm nenhuma expectativa de salvação. Tivesse, eles fariam. Olha, eu imagino que lá todos serão maravilhosamente lindos, assim como os anjos são. Não, ele coloca um apático, um feio, um esquisito. Esquisitos são eles. Confere, não? Porque nós, cristãos, a Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele. A quem? A Cristo. Não ao Cristo que veio, mas ao Cristo que está lá em cima. O Cristo que veio, ele veio em forma humana, com os traços judeus, feio, tudo bem, pode chamar ele de feio, e a Bíblia diz que ele era feio mesmo. Nenhuma beleza víamos para o que desejássemos, próximo de Isaías. Só que João viu outro Cristo. que é o que E Salomão descreve também, com mangas talares. Ó, Mangas o quê? talares. O que é isso? Pesquise. Mangas talares? É, Cândido, o Robicundo. Procura aí, terra. Deixa eu
procurar. Mangas talares. Vê se é apático. Entendeu? E a Bíblia diz, João escreve que nós seremos semelhantes a ele. Então, o que Davi está dizendo seja, aqui quem é feio é vai quanto ficar à bonito. evolução, ao crescimento, ao avanço fisiológico. Ok? Tá vendo? Tem chance ainda. Observe a mudança Há da uma voz do... Acho que eles escreveram. Então nós ainda estamos. Não, mas isso aí é pesquisa para a próxima aula, não tem problema. Não, mas eu vou botar um negócio É, diferente. professor. Vestimentas formais longas até o calcanhar. Pois é, ué. Era isso. Mangas não? talares. Mangas... Hein, professor? Não é manga apertada. Mangas talares. É como uma beca. Então ele era alto e comprido, é isso. Que quer O dizer? vestido, sim. É um manto. Ok? Apocalipse, cara. É, ué. Agora procura aí Robicundo. Como é que é? Robicundo? É, crente. É o perfil de Deus. Escarlate. Robicundo. Né? Escarlate. Ô, professor. Significa que algo é vermelho ou avermelhado. É, frequentemente usada para descrever rostos corados. Viu? Como de alguém que se esforçou. Não é apático não, bem coradinho, viu? Ou envergonhado ou em excesso. Oricundos, oricundos. Não. Rubicundo. Rubicundos. Aprenda. É isso, é bonitinho, né? É, então não pensa que é um apático, que é um sem graça. Sem graça é quem tá fazendo esses filmes besta aí, hein? É, ué. É, pegou? Hein? Ô, professor, o Agora, verso... agora dá pra gente ficar mais tranquilo, né? Não, agora você ficou feliz. Agora tu quer ir pro céu, Agora hein? fica sem jeito. Agora tu quer ir pro céu ficar bonitinho? Era isso que eu ia falar. Tá ansioso pra ficar bonitinho? Há uma esperança pra quem é Há uma feio. esperança para os seus chamados de feios. Mas isso se Ah, mas você alcançar. Alcançar o céu. Pois é, se não alcançar, vai ser o zumbi. É isso também. Se não alcançar, vai ser o zumbi, porque a Bíblia diz que lá no Sheol, no inferno, onde triste. o bicho não morre, o corpo não vai se desfazer, mas vai se descompor. E vai existir dor. Não vai existir dor? Não vai existir dor. Ele disse que Hã? vai. Vai existir dor. Lógico. E o bicho E para sempre. Pra sempre. Para Sofrer. sempre. Sofrimento Não um eterno. período. Hoje, o seu sofrimento tem um período. Você sofre hoje, supera, vem outro sofrimento, vai superando. Lá é eterno. E o fogo vai queimar e não vai se apagar por toda a eternidade. Imagina o trem feio. Aí sim, se eles estiverem fazendo um filme dos trem feios lá de baixo, fala para ele colocar a feiura aí, que essa aparência está bonita. Mas se for a aparência de assexuado, não. Assexuado, lá no céu, todos serão lindos e maravilhosos. Sério. A Lá no expectativa inferno aparece filme com um grito de socorro, né? De horror. Eu não assisti, mas independente de qualquer coisa, se for filme americano, principalmente, os filmes americanos geralmente eles trazem sempre ideias futuristas, né? Mas não tem base bíblica, a gente não pode ficar se iludindo com tais avanços tecnológicos. É mais uma... Mas acho que eles acertam mais na parte ruim do que na boa, né? Que nem eu falei pra Evidentemente, você. evidentemente, porque não tem Eles visão fazem uns espiritual. negócios feios, tudo pegando fogo mesmo. O povo pedindo socorro, que não aguenta mais esse sofrimento. Então, na verdade, Não tem no inferno haverá, ao contrário do céu, no inferno, quem estiver no inferno tem então o sexo vai masculino e o sexo feminino. No céu que não haverá, É. porque no Distinção. céu não haverá necessidade de procriar. Assim como os anjos foram criados Para adorar. e estão lá sem necessidade de terem uma vida conjugal. Eu acho engraçado assim, que nem Ok? o povo mundano morre, né? Que nem tem ó, aquele funkeiro que morreu lá caindo de traição lá. Aí o povo coloca assim, cuida de nós aí no céu. Tá falando do apartamento que caiu lá de cima, que disse que ele foi fugir da mulher que tava batendo na porta, ele Isso. despencou lá da Tá lá no varanda. céu cuidando de nós, cuida aí de nós aí Nossa, é no céu. antiga essa história, hein? Nossa. É. Mas o pensamento ainda é eterno. As pessoas pensam que quem morreu está É. cuidando No de céu. nós. Ninguém cuida de nós. É, Quem não sei cuida de onde de tiraram nós e isso. sempre cuidou, É Deus. chama-se Deus. Morto Ser já humano era. nenhum cuida Morreu, de ninguém. morreu.
Não, o cara morreu assaltando, teve um aí que. Não, mesmo que morreu Tá no fazendo celular, bem. aquele Tá gordinho lá. gordinho. Morreu assaltando, aí. Mas você viu que foi gordinho antes? Aconteceu a história? Eu conheci. Abre Não, a história que foi vocês. com ele antes. Efésios. Cheguei trombei ele, né? Na rua. Efésios. Aí um dia eu tava falando sobre Deus com ele. Olha lá, o Efésios aí, ó. É. Aí ele falou, Como pra mim, vocês estão? ele falou pra mim assim, ah não, mas é só eu pedir perdão pra Deus que eu tô livre. É. Aí eu falei assim, ah, mas será que você vai ter tempo de pedir perdão pra Deus? É. Aí ele falou assim, ah, eu vou ter sim. Eu falei assim, olha rapaz. Efésios, É. Pessoa que acha isso. capítulo 1, Eu vivia no mundo, eu pensava assim também. Você vivia muito. versículo 22. 1716. 22. Efésios, capítulo 1, versículo 22. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja. Efésios o quê? Capítulo 1:22. Efésios, capítulo 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Aqui, evidentemente, Paulo está fazendo menção a Cristo, ok? Fazendo um paralelismo entre o Antigo Testamento e o Novo, entre o que o salmista disse quanto aos homens terem a liberdade, né, de explorar a terra. Aqui, Paulo está fazendo menção a Cristo, e sujeitou todas as coisas. O curioso é que as coisas não se sujeitaram a Cristo, e sim é o contrário. O que vocês entendem disso? Quando você está sujeito às coisas, ou as coisas sujeitas a você, o estar sujeito é ser dependente. Está sujeito a ser dependente. Quando você é sujeito, quando as coisas não estão sujeitas a você, e você é o contrário, então você é dependente das coisas e não o contrário. Ok? A Bíblia diz, Tiago escreveu, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar? Ser É se dependente. submeter. Se submeter. Ser submisso. Ok? O salmista diz que as naturezas, as coisas foram dadas ao homem para submeter-se ao homem, ou seja, o homem tem o controle das coisas. Então, as coisas, as naturezas e tal, como nós estamos aprendendo aqui, elas estariam sujeitas ao homem. O homem poderia explorá-la. exploramos mesmo. Nossa. Explorá-la. Erroneamente ou de Tá certa mesmo, forma. viu? Né? Enfim, mas assim fizeram. A Bíblia diz que, versículo 2, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Então, de qualquer forma, aqui, ao que parece que seria o contrário, embora não seja, né, a impressão é que Jesus estaria sujeito às coisas, mas se estão debaixo de seus pés, significa dizer que ele está reinando sobre todas as coisas. Ele tem um domínio. Sobre tudo. Domínio. Ok? E aí vem a questão espiritual. Isso a gente está falando de questão material, mas a questão espiritual está no quê? Na parte B. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então agora a gente vai entender aqui duas coisas. O Antigo Testamento
Davi está admirado quanto à forma de Deus, a estratégia de Deus para calar seus inimigos e o vingativo. Usar as crianças como modelo. E Paulo agora está usando Cristo como modelo. Que diferença tem a criança e Cristo? Primeiro que, se nós entendermos que Paulo está fazendo menção ao Cristo, veio, e evidentemente que sim, precisa saber qual o tempo que Paulo está referindo-se a Cristo aqui. Se pós a morte e ressurreição, ou se antes da sua morte. Porque se for antes de sua morte, Paulo está trazendo que Cristo, quando vivo, ele sujeitou todas as coisas. Mas, se observarmos na questão humana, não necessariamente. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo vai justificar essa minha fala no que ele escreveu aos Filipenses. Que embora Cristo fosse Deus, ele não usou por usurpação, não teve por usurpação, ou seja, ele não passou do limite de ser homem. As coisas estariam sujeitas a ele, caso ele quisesse. Mas ali ele estava em condição humana e, portanto, ele estava sujeito às coisas. Pegaram? Sim, ele estava acima, mas devido à condição dele, ele estava sujeito. Condição humana. Ele se sujeitou a tudo. Ok? Observa que, nesse ponto de vista, nós vemos Cristo inferior ao homem. Porque Davi está dizendo que Deus, ou escreveu, ou definiu que Deus deu ao homem toda a liberdade para explorar a terra. Cristo em nenhum momento explorou a terra. Por quê? Primeiro que ele já conhecia. O que é explorar? Se você quer conhecer uma cidade, explorar é o quê? É você andar por ela para conhecer os pontos turísticos, as referências, os vales, onde tem rio, onde não tem. Isso é explorar. Quando você quer explorar alguém que você conhece como uma pessoa conhecedora, você começa a fazer um monte de perguntas, porque você está explorando o conhecimento daquela pessoa, você está querendo descobrir o que aquela pessoa tem. Então, explorar, assim como a gente está dizendo, né? A pessoa entra na mata, o caçador ou o pesquisador entra na mata. Ele começa a pesquisar os pássaros, começa a pesquisar as plantas, as árvores, ele começa a fazer suas pesquisas. Então, tudo que ele acha curioso, ele tira foto. Ele registra e leva para coletagem para analisar cada coisa que ele viu. Porque ele está fazendo o quê? Ele está explorando a mata. Então ali ele vai, por isso vem a definição, olha, a região tal de Amazonas tem determinada espécie de serpente. Região tal da África tem determinada espécie de crocodilo. Aí vem a pergunta, por que Brasil não tem crocodilo, só tem jacaré? Aí vão explicar o porquê, porque eles exploraram as terras, exploraram os rios e viram o que é que o crocodilo come. E por que então não tem crocodilo na terra? No Brasil. Tem um jacaré de quase 6 metros na Amazônia, mas ele é muito raro de se encontrar. Só que ele não tem o mesmo porte que o crocodilo. Então, o que significa isso? Para chegar a uma definição, o homem precisa explorar tanto a água, quanto a terra, quanto as matas, ok? Para saber onde tem o que e por que tal lugar não tem. Certo? Mas Jesus não teve esta oportunidade. Ele não teve esta missão. Porque a missão de Cristo foi o quê? Implantar o seu reino. Por isso a Bíblia diz, quando Jesus estava aqui, e João Batista pregou, ele pregava, é chegado o reino de Deus ou dos céus? De Deus. De Deus ou dos céus? Por que de Deus? Porque ele é o seu melhor também.
Por que não dos céus? Você não ambiente, aguentou, né? ambiente. Vai. Não, tem que pensar um pouquinho mais. Então Porque é a oportunidade que a gente tem de pensar. de ir pro reino dos céus. O quê? O fato de Cristo ter vindo. É chegar no reino dos céus ou reino de Deus? Qual é a diferença? Reino de Deus e Dos tais é o reino dos céus ou o reino de Deus? Qual é a diferença? É isso que é reino dos céus. Hã? Qual a diferença? Qual é a diferença? Qual a diferença da A pergunta? diferença é que está não funciona. Qual a diferença? Vai pro YouTube essa resposta tua aí que Estadão funciona. Tá ganhando quanto pra fazer propaganda do Estadão aqui? Hein? Ariel? Olha o Eu pensador. vou deixar um pouco aí. Paulo? Pegaram? Então, dos tais é o reino dos céus. E por que não o reino de Deus? Qual a diferença? Reino de Deus, reino dos céus. Quando a Bíblia diz reino dos céus, é porque o reino de Deus está na terra, Cristo. Quando a Bíblia diz reino de Deus, é porque quem está na terra pode fazer parte dos céus. Então existe o reino celeste e o reino terrestre. Quando Jesus veio trazer o seu evangelho, ele veio trazer o reino dos céus aos homens. Dizer que o céu quer reinar na terra. Entenderam? Por isso que ele veio, porque ele seria o rei. Reinar precisa ter um rei. Ok? Então, quando ele veio, e João Batista disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quem chegou? Jesus. João Batista anuncia que Jesus estava chegando. Aí quando na hora do batismo ele disse: está no meio de nós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, quando Cristo pisa na terra como criança e começa a desenvolver como criança, começa a crescer, ter toda a sua fase de adolescente, jovem e adulto, ele passa por todo o processo que nós passamos e ele sabe toda a dificuldade que nós temos, porque ele viveu essa fase. Eu falei isso no ciclo da oração. Pois é. Exatamente. Então, Adão não teve essa experiência, porque Adão já foi formado adulto. Eva também não teve essa experiência, porque Eva foi formada adulta. Então, quando Davi admira as crianças, ele está dizendo exatamente isso. Que Deus traz para um ser humano toda a oportunidade de passar pelos percalços, pelas resiliências, pelas felicidades, pelas tristezas, por todas as fases inerentes ao ser humano. E detalhe, Deus cuida desse indivíduo, desde a barriga até a morte. Pegaram? O que é que Davi está dizendo quanto à provisão de Deus? E detalhe, eu estou falando de bilhões de pessoas. Deus cuida de todas elas. E detalhe, maior ainda, é quando no verso 3 do mesmo texto, Salmos 8, Davi deixa de olhar para as crianças agora e olha para o céu. Ele imagina um céu estelar, porque não temos condições de ver, certo? O céu estelar só se vê com microscópios ou telescópios. O verso 2, ele faz menção às crianças. O verso 3
ele deixa essas crianças de lado por um tempo e diz o seguinte: quando vejo os teus céus, vírgula, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Aí o verso 4. Que é o homem mortal para que te lembre dele. E ainda assim Deus lembra, cuida e se importa com o ser humano mortal. Davi, primeiro, ele faz menção à evolução do crescimento. Ó, cresceu, chegou à fase adulta. Deus tem muita coisa para se preocupar. Davi está dizendo o seguinte: que é um homem já adulto, que o Senhor já deu o tamanho suficiente, já chegou à vida adulta dele, para o Senhor ainda se preocupar com esse marmanjo. Aqui está fazendo uma pergunta, né? Lógico. Que é o homem mortal, para que tu te lembres dele ainda. Ok? Ou seja, o que a gente precisa entender é que se Deus cuidou de nós na nossa infância, quando estávamos totalmente à mercê de tudo e de todos, hoje, adultos, nós chegarmos a dizer, muitas pessoas chegam a esse nível de dizer que Deus não lembra dele, Deus não olha para ele. Isso é um cara parda daqueles naipes. Mas esse é aquele cara que não se preocupa nem com ele mesmo, né? Hã? Esse é da pessoa que não se preocupa nem com ele mesmo. Não, pior do que não se preocupar com ele mesmo é lembrar de Deus. Só lembra de Deus para criticá-lo. Ah, Deus não me vê, Deus não me ouve. Ah, Deus não está vendo o que está acontecendo pelo mundo. O cidadão chegou a esta fase, a essa idade, para dizer o que Deus tem que fazer ou não, esquecendo que ele era um pirralho e Deus cuidou dele. E agora ele está na fase adulta. Deus deu a ele a oportunidade de chegar à fase adulta. E aí agora, depois de criado, ele olha para Deus e diz que Deus não vê ele, que Deus não lembra dele. Olha! Talvez se Adão fizesse esse tipo de afirmação, daríamos razão para ele. Porque ele não teve nenhuma outra fase. Ele nasceu, criado, formado, já homem. Em tão pouco tempo ele já se casou. Geralmente a pessoa... Hã? As pessoas às vezes falam, Deus esqueceu de mim, Deus não... Confere, não? Eu já vi muita gente Deus não falar cuida isso. de mim. Mas Onde Deus estava quando permitiu que aquela criança fosse Isso. estuprada? Quando era criança. Aí Então, foi é quem isso aí. errou? É o Deus que não cuidou ou foram os pais dessa criança que deixaram ela à Confere. mercê? E as pessoas acham que Deus tem que fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer tudo. Isso ele já deu essa... Agora, ele não tem que fazer. Ele pode fazer. Só que ele deu exatamente os pais, ele deu exatamente as autoridades, ele deu exatamente toda a sociedade para conviver entre si. E alertou a todas as pessoas a não esquecer dele. E todas as pessoas só lembram na hora ruim. E a gratidão, uma gratidão tão simplória que ele é misericordioso para receber algumas gratidõezinhas meia boca que a gente faz por aí. Porque agradecer seria no mínimo obedecer, já é uma gratidão. Mas nós preferimos falar obrigado, Senhor, e bora para Vida frente. que segue. Bora para frente. Estou sendo pelo menos educado. Deus não quer educação. Confere. Então,